que nos ajuda a sermos autênticos e sermos fiéis a Deus, a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentando. Vinde, Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde, Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Obrigado, Rogerinho. Bom dia. Meu nome é Jorge, comunidade Canção Nova. E vamos partilhar um pouco da realidade do qual o mundo nos oferece a viver nos dias de hoje. Mas gostaria de chamar a atenção de que nós devemos estar abertos à realidade do que Deus traz para nós e ao mundo ao qual nós vivemos. Porque existe um conflito extremamente grande dentro do processo do reconhecimento daquilo que é de Deus e obra de Deus e aquilo que é do mundo e a obra do mundo. E isso nos faz entrar em conflito conosco mesmo e com o nosso ser, aonde desprezamos Deus em nossa vida e em nossa sociedade. Isso precisa ser trazido à tona, né? Ser denunciado, para que nós possamos compreender o exato caminho ao qual nós devemos seguir. Nós somos bombardeados por ações, por situações, por meios, por questionamentos, que todos eles têm como princípio nos afastar de Deus. Se não estamos atentos a isso, nós podemos entrar no erro de estar negando Deus em nossa vida, mediante as situações que fazemos no cotidiano. E isso é muito importante para se compreender entre uma coisa e outra coisa. Mas antes gostaria de pegar e refletir sobre o título do tema do qual nós vamos trabalhar, que é Romanos 8, 19 e 22. Aqueles que têm a Bíblia aqui ou em casa, peguem. Quem não tem, anote, para que possa refletir isso posteriormente. Por isso, 19, por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberta do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até os dias de hoje. Esta realidade, ela nos foi escrita aproximadamente em 57 a 58 depois de Cristo. Literalmente, os estudiosos, aqueles que mais se aprofundaram sobre essa palavra, reportam que no início de 58. Mas aqui ele estava trazendo para uma realidade de vida atual, do qual nós estamos vivendo. Se nós formos comparar aqui, nós estamos falando 1950 anos, mais ou menos, 1940 anos, mais ou menos, aonde, distanciando da realidade daquilo que somos, nós estamos vivendo, torna-se essas palavras algo não credíveis. De dizer, poxa, mas já faz muito tempo que Jesus falou isso. Portanto, não tem nada a ver a nossa geração, aquilo que eu vivo nos tempos de hoje, com aquilo que ele disse no passado. Aqui está o primeiro ponto que eu quero trazer como um fator de renúncia de nós cristãos. Primeiro, nós precisamos compreender a Bíblia dentro do seu todo.
e não particularmente por versículo, por capítulos, ou até mesmo por livros. Deus não descreveu um livro da Bíblia e nos deu. Ele pôs todos os livros. Se Ele ungiu pessoas para que Ele fosse inspirado e escrevesse para nós, e foi decretado que a Bíblia toda é a palavra de Deus para nós, então eu preciso considerá-la. O primeiro ponto que se põe é com relação ao contexto. Mas esse contexto ao qual foi colocado, ele não era para nós. Se formos observar, o porquê que aquele contexto de Cristo fazia sentido? Porque Cristo veio cumprir uma promessa de Deus, realizada a Abraão, transcrita, passada por Isaac, passada por Jacó, a descendência de Deus, Jesus Cristo, que veio de Davi, passando por Jesus Cristo e chegando até nós. Existe um contexto. Deus não jogou no ar uma situação e Jesus Cristo não veio e falou com seus apóstolos numa realidade simplesmente para aquele momento. Se nós formos analisar hoje, 2000 anos, e que seja 3, 4, para dizer, não estou ainda contextualizando se esse é ou não é o momento do fim, isso nós veremos mais para frente, mas contextualizando dentro de um fator, nós temos que entender que existe uma promessa realizada a Abraão. Que promessa foi essa? De que ele teria nações, gerações que herdariam dele. E que essas gerações seriam incontáveis, como as areias do mar e as estrelas do céu. Ora, se nós fizermos uma análise básica, de pegar no próprio tempo de Abraão, pegamos seu filho, sua descendência, Isaac, que é o filho da promessa, e depois nós pegamos Jacó, que é filho de Isaac, e fala assim, bom, aqui Jesus volta, e acaba tudo, Deus já cumpre e põe. O que está incoerente nisso? Está incoerente porque naquela época não existia nações incontáveis como as estrelas do céu. Portanto, aquilo que Deus havia prometido para Abraão não fazia sentido ainda. Então prespassou, chegou-se até Jesus. Até Jesus tinha-se condição de se relevar e contar sobre isso? Podemos dizer até que sim. Mas a promessa ainda não tinha sido cumprida. Pegamos aí Daniel 7, 8, 9. A promessa para aqueles que viriam posterior. Somando isso ainda à realidade, Jesus vendo, traz a boa nova, não é reconhecido. A terra, os seus o rejeitam. Deus abre a possibilidade para aqueles que não o são, os gentios. E quem é os gentios? Nós, consequência disso. E Deus aguarda neles a nossa salvação. Portanto, ainda há algo em Jesus Cristo que Deus ainda põe. Não esqueça da promessa para com Abraão, mas ainda em Jesus Cristo. Portanto, nós, passando-se esses 2000 anos, nós somos a geração ao qual comporta aquilo que Deus prometeu aos seus. E esses seus que eu trato é o pai da igreja, é onde iniciou a promessa de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses e está retratando, de dizer, muitos hoje retrata como o livro de Gênesis sendo algo dentro de um contexto romântico ou poético, é o mais adequado. Então, o livro do Gênesis é algo poético. Meus irmãos, se o livro do Gênesis é poesia, poético, ou seja, no sentido pejorativo do qual os colocam e sem conhecer o contexto da poesia, porque a poesia por si só, ela é descrita mediante aquilo que o autor sente, ele reage com isso, ele transcreve aquilo que ele vê, que ele está sentindo, um momento do qual foi algo que comunicou a ele. Portanto, ele transcreve isso de uma forma inspirada como algo poético. Ao ato de dizer, no sentido de como o mundo trata a poesia, menosprezando no sentido de que
poesia, não é nada. Ridicularizando aquilo do qual está a base da essência da promessa de Deus, é algo a refletirmos. Quantos de nós pegamos o livro de Gênesis e o tratamos como tal? Algo irrelevante, algo que não existe, porque retrata-se ali N situações, a própria resumo da criação do mundo. Pegamos hoje com o compatível do que temos hoje, o darwinismo. O homem veio do macaco. Vê pontos contraditórios. Se eu não creio no que Deus retrata, então eu preciso crer naquilo que o mundo me traz. Menosprezar então esse livro é tirar fora todas as promessas de Deus para nós, hoje. E aí então eu faria a pergunta: o que fazemos nós aqui? Do que vale nós nos taxar como cristãos? Que relevância tem aquilo que eu, missionário, estou entregando minha vida aqui pela causa de Deus? Sendo que a base de tudo isso é algo fictício. Da mesma forma, pela forma complexa aos homens, como Deus assim o colocou, a inspiração do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, também, este com mais facilidade ainda, por não compreender da forma como Deus o inspirou, o retrata logo. Não, isso é totalmente ficção, é parábola, é algo que está inatingível, inalcançável aos nossos conhecimentos. E eu posso dizer que é sim, Deus persuasivo na sua sabedoria. Colocou de forma que o intelecto humano para esses tempos, o nosso, o distancia daquilo que é o entendimento daquilo que Apocalipse fala. Porque pelo intelecto nada faz sentido ali. Pelo intelecto Deus não diz nada ali. E pelo intelecto aquilo simplesmente de fato não passa de algo ilusório. Mas preste atenção, nós temos aqui o menosprezo por Gênesis, a origem, aquilo, a promessa que Deus faz para nós. E também nós temos algo retratado sobre o livro de Apocalipse, o fim. Novamente repito, se o começo e o fim é falso, não faz sentido, o que fazemos nós aqui, irmãos? Porque se prestarmos atenção, é justamente isso que o mundo construiu. Destruiu as duas bases do entendimento. A base inicial da promessa e a base final que também rege as promessas. Não os culpo, não os culpo. Mas para compreender, e eu não vou citar tema, teologia, para compreender, então basta olhar para os livros do meio, os profetas, os livros dos reis, os salmos, os apóstolos. Pegam esse que faz sentido e verifique nele em que está sendo embasado o que ele está dizendo. Porque se pegarmos os apóstolos, por exemplo, veremos que os apóstolos têm em mente Gênesis. Essa leitura mesmo que nós trazemos aqui, que ela fala com relação à vaidade, aquilo que nós pagaremos, a corrupção da alma. Aqui, o apóstolo Paulo está em mente Gênesis 3:17, aonde entrou o pecado. Portanto, essa literatura, ela retrata uma base em Gênesis. E não tinha como ser diferente, porque o apóstolo, quando ele estava pensando e ensinando as comunidades com as palavras e as suas cartas, não existia o Novo Testamento. E muitas pessoas esquecem desse pequeno detalhe. O Novo Testamento foi escrito a partir deles. Portanto, Paulo não abriu o livro do Novo Testamento e contextualizando o que estava nele escreveu. Ele estava embasado com o Pentateuco, que no seu período, a Torá.
e sobre ela, em mente e no coração, transcreveu mediante as inspirações de Deus. Portanto, nós precisamos estar atento a este pequeno detalhe que hoje nos leva a nos corromper da palavra de Deus, por não entendimento da sua linha, do originário do qual foi gerada. O pecado entrando e ele trazendo essa linha de corrupção ao homem, a palavra aqui no versículo 20, Romanos 8, 20, retrata a vaidade. Algo que na época do qual foi colocada, ela era muito evidente. Tanto está escrito aqui para nós num contexto local. Mas o ser humano, o próprio povo de Deus, ele tem por inferência distanciar-se de Deus. Isso é fato, é histórico. Você vai encontrar isso dentro da Bíblia e em livros históricos. O distanciamento do povo de Deus. Na Bíblia você tem isso em Números, Deuteronômio, Levítico, com regras, com leis explícitas para trazer o povo dentro do seu contexto para com Deus. Nós não somos diferentes. Nós temos leis, a serem cumpridas. Não cumprimos as leis do mundo, piorou as de Deus. Nas leis de Deus que nos traz para ser cumpridas, aos poucos nós nos deixamos nos corromper por ela. Mediante ao princípio do versículo 8 citado, a vaidade. A vaidade é muito ampla de ser contextualizada toda ela no seu ser. E ela vai do mínimo ao máximo, dentro de um contexto geral do qual nós, humanidade, estamos acostumados a viver. Mas eu posso ser vaidoso, e não confunda o que eu estou dizendo, mas como referência de exemplo, eu posso ser vaidoso no meu cabelo, eu, Jorge, no meu cabelo. Eu tenho uma vaidade para com ele. Eu posso me deixar tomar pela vaidade do meu cabelo. Eu posso colocar realidades à frente daquilo que eu tenho sobre mim, sobre o como eu estou. Fiz um corte que não está bem em mim, portanto eu não vou participar de XY, porque eu não estou bem com este corte. Vaidade. Estou pondo isso à frente. Eu posso ser vaidoso com aquilo que visto. Não, eu não vou vestir uma camisa sem botão. Não é coerente com aquilo que eu sou, com o que eu represento. Eu começo a me moldar mediante a isso. Vaidade. Eu quero um determinado tipo de sapato, um determinado tipo de sandália, de tênis. Vaidade. Isso vai tomando, vai corrompendo-nos dentro daquilo que nós somos como essência. Mas isso é o que o mundo oferece. E é a conta-gotas, Isso não é explícito da noite para o dia. Quando vemos dentro desse conceito da corrupção, aos poucos, com aquilo que Deus nos direciona, nós transgredimos isso para bens, para posses. É a escolha não necessariamente daquilo que eu preciso, mas com aquilo que eu quero. É a vaidade. E isso vai nos corrompendo, porque a nossa geração, aquilo do qual nós vivemos, ela tange e nos direciona a esse contexto. Algo que eu costumo dizer que nós temos que tomar muito cuidado, porque o que está em risco nisso tudo é a nossa fé. É isso que está sendo combatido. Eu tenho por mim sempre algo que Deus deixou muito explícito, e essa palavra me incomoda muito. Em Lucas 18:8, onde ele faz duas perguntas, sendo uma delas: encontrarei eu fé quando retornar?
nós cristãos, católicos, que aguardamos a vinda eminente do Senhor, temos por nós que questionar-nos: eu tenho fé em Deus? Eu tenho fé, eu creio realmente de que aquele que disse que voltará um dia, voltará de fato? Porque esse questionamento, que não sou eu que trago, é o próprio Jesus Cristo, escrito em Lucas 18:8, num questionamento do próprio: encontrarei eu fé? Imagine se Deus fazendo essa pergunta para nós, para mim, para vocês que estão aqui: encontrarei eu fé entre vocês quando eu retornar? Irmãos, nos dias de hoje isso está muito difícil. Muito difícil se sustentar dentro daquilo que é a fé, do que Deus nos pede. Uma outra coisa com relação a esse afastamento, ou esse esfriamento do que nós estamos vivendo. Deus retrata que isso será no futuro, ou seja, nós estamos no futuro. Serão dias terríveis. Serão dias terríveis. Não estamos aqui para contextualizar e trazer medos sobre isso. Mas, segundo Pedro 3,12, para aquele que quiser consultar posteriormente, há um retrato sobre isso. Dentro dessa linha, eu gostaria de trazer algumas reflexões que no livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, nos traz, que pode dizer: os homens serão, vamos observar sobre essa questão, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Quantos de nós somos precipitados? Soberbos, mais amantes dos prazeres dos amigos do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-se o poder de Deus, afastando-se também dele. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Quantos desses linhas de sinais, que é bem explícito, aqui na Bíblia ele coloca, que isso está referenciando aos homens que serão. Ele não estava falando para aquele momento. Algo que eu sempre costumo falar com os meus amigos, dizendo assim: vamos dar atenção ao português da Bíblia. Serão é futuro para quem escreveu, e nós nos encaixamos nesse futuro. Agora, quantos desses itens retratados se faz presente na realidade dos tempos de hoje? Nos do passado também, mas nos tempos de hoje principalmente. Isso tem cada vez mais nos corrompido daquilo que é a essência de Deus. Isso tem cada vez mais nos afastado daquilo que Deus tem para nós. Um outro ponto com relação a isso é que os homens começaram a criar. Não sei se vocês perceberam ou percebem, com o avanço do conhecimento, com o avanço que a humanidade obteve, ela começa a criar coisas. E criar coisas dando ao entender dela, ou a colocando num sentido de criador, de dependência de si mesmo, não mais de Deus.
Isso é uma realidade do nosso tempo, não do passado. Porque no passado haviam criações, inventos. Sim, o próprio nome dizia, inventos. Hoje não, hoje é criação. O homem criou isso, o homem criou aquilo. Criação. Isso colocando sob. Parte dessas realidades no mundo de hoje, e para vocês verem a linha do qual nós estamos sendo levados, você pega o âmbito tecnológico, por exemplo. O que tem de criação ali? Pegando alguns contextos. O homem criou máquinas para auxiliar-nos. E essas máquinas evoluíram e passaram a ser autônomas, como nos pontos atuais. Dentro dela, né, tem processos, códigos, que elas fazem as coisas. Nós temos robôs que andam como o ser humano, que andam como os animais. O homem está criando máquinas para que elas sejam autônomas, para nos ajudar. Para nos ajudar. Os homens hoje, que é mais evidente, aqueles que são de São Paulo, usam Uber. A própria Uber tem como plano a instalação de carros autônomos, sem motoristas. Robôs, portanto, que se locomovem. Isso é criação. Esses robôs, eles têm códigos dentro deles que os regem, que hoje é conhecido como inteligência artificial, IA, alguém, né? O que é isso? É algoritmos programados para dar autonomia ao código de entendimento mediante a N processamentos de dados. Alguns resultados sobre isso daqueles que usam celular nos dias de hoje e por um acaso usam Google ou outras ferramentas de busca. Ou compram em lojas. Um exemplo, com a própria instituição, Davi, vamos fazer aqui um merchan. Quando você entra na loja do Davi, você vai lá e procura um livro, automaticamente ele te mostra, te referencia a outros. Dizendo, tal pessoa leu esse, tal pessoa também comprou esse, você comprou isso, comprou aquilo. Isso é algoritmo de inteligência artificial nos meios, está nos celulares. O homem criou isso. O homem também criou este mecanismo ao ponto de que esta inteligência evolutiva, ela não precisa, não depende do ser humano. Ora, se ela não depende do ser humano e é um algoritmo, ela também não depende de Deus. Está entendendo a realidade da situação do qual nós vivemos? Isso é cotidiano. Tudo que se tem de dúvida hoje, você pode perguntar ao Google, ele responde. Agora, com as novas plataformas de softwares inteligentes, eles vão tratar a parte de advocacia por completo, a parte de medicina por completo. Vão ficar doentes, vocês vão consultar um algoritmo que vai te dar direcionamento do que fazer. Algoritmo que vai te dar direcionamento do que fazer. Não estou questionando se isso é bom ou se é ruim. Eu estou no contexto de que as coisas estão tomando um porte de que ausenta a necessidade de Deus. É um outro contexto. E essa ausência da necessidade de Deus também nos afasta dele. Pois o homem também evoluiu dentro do ramo da ciência. Para o bem, quantas e quantas doenças hoje não são tratadas? A humanidade que posteriormente vivia na margem de 40, 45 anos, hoje tem atingido 80, 70, 100 anos. Avanço da ciência, avanço da tecnologia. Isso tudo é benéfico. Mas se você pega uma ciência que ela evolui dentro de um campo micro, né? Nós temos a computação quântica, a ciência quântica. E essa ciência quântica, ela desenvolve mecanismos que vai entrar, né? Adentrar dentro das células dos seres humanos. Ter participação em controles de monitoramento de saúde. Quando isso estiver operando, a que médico você irá? Ao médico tradicional? Ao médico quântico? Com micros robôs?
E os médicos dos médicos? Ficando afastado dessa realidade toda. Mais coisas nos separando de Deus. Também dentro do campo daquilo que é armamento, no contexto tecnológico. Antigamente os homens dependiam, quando costumam olhar para o Antigo Testamento, dizendo, havia batalhas e guerras? Sim, havia. Eram espadas, ferro. Mas o homem estava lá, no meio disso. Hoje não. Hoje tem máquinas, trajes eletrônicos, sistemas computadorizados que guiam equipamentos. O homem, no século passado, por uma descoberta científica, chega na fórmula da possível criação da bomba atômica. Cria a bomba atômica, aonde cria um poderio, aquilo que rege hoje as nações. O acordo de paz não é mantido por causa de Deus. O acordo de paz é mantido porque eu tenho poder de fogo para destruir você. A dependência da paz não está em Deus, a dependência da paz está em armas. Armas poderosas, cujo ela não poderia existir, porque não por sua quantidade, pelo seu volume. 1%, 2% do que se tem sabido de armas atômicas hoje destruiria o mundo inteiro. Não precisaria de muito. Mas detém-se isso como poder. E esse poder de dizendo a paz é gerada pela minha força quanto a país e Deus. Mas não para, o homem continua criando. E hoje nós temos aqueles poucos que acompanham o conflito entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. E aí veio à tona a humanidade, porque isso já existia, a bomba H. Já ouviram falar da bomba H? A bomba de hidrogênio. Ela é mais poderosa do que a bomba atômica. E está aqui, convivendo com nós no mundo do qual vivemos hoje. Ora, eu não preciso de Deus. As nações, os países que o detêm, criaram tecnologia para que nós tenhamos segurança. Essa é a realidade do qual nós vivemos nos dias de hoje. Isso tende a nos colocar numa zona de conforto dentro dessa realidade. Nós precisamos estar muito atento, meus irmãos, muito atento, porque isso são fragmentos de realidades que nos distanciam da verdade. Nós temos também, com relação nos tempos de hoje, os sinais. Só que os sinais que Deus disse que ocorreriam nos fins dos tempos, ou para os fins dos tempos, eles são tão banalizados que passa por despercebido. E quando não, passam por ditos populares. Muitas vezes, quanto de nós não disse, nossa, isso é o fim dos tempos. Ou, nossa, isso é o fim do mundo. Mas você crê naquilo que disse? Isso de fato faz sentido para você? Ou é um dizer popular? Quantos e quantos, não só no Brasil, mas poderia ficar só por aqui? Se nós olharmos para uma realidade de sinais, ok? Sinais. Em setembro passado, foram diversas tragédias. Poderíamos dizer, como eu ouvi dizer, não, setembro sempre tem tragédia. Sempre tem. Claro, sempre tem. Põe no papel, bota um gráfico, analisa e verifica se as que teve em setembro agora é equivalente, pelo menos, aos setembros passados. Foi drasticamente maior do que isso. Foco na tragédia? Não.
foco no ano. Em que ano isso aconteceu? No ano ao qual Deus instituiu aos seus a misericórdia. Quanto de nós, nesse ano, nos colocamos na presença de Deus e pedimos a Deus a sua misericórdia? Porque, irmãos, posso garantir, muito de nós não os fizeram. Não os fizeram, esqueceram de Deus. A sua segurança não mais está sinalizada a Deus, está banalizada. E dentro dessa realidade, passou sinais que nos foram mostrados e que nós não vimos. E não foi só no estado de São Paulo, aqueles que moram aqui, alagamentos, inundações, casas caindo, bairros inteiros sendo inundados, famílias inteiras passando por situações precárias de não ter aonde ir, não ter aonde morar, não ter aonde comer. Nós tivemos furacões, nós tivemos terremotos, que inclusive por se considerarmos num país onde a placa tectônica é uma placa única, houve abalos aqui, em pequenas escalas, mas houve abalo. Nós tivemos nos países vizinhos aqui, o grande terremoto no México. Quando acharam que a coisa estava calma, posteriormente veio outra. Os cientistas dizem, não, mas isso não é possível acontecer um atrás do outro, mas aconteceu. Nós tivemos os grandes furacões. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos, aquele furacão Maria, o José, sem falar do anterior, porque esse daqui veio atrás do pior que foi. Tivemos Miami inundado pela água do mar. Japão, represas quando o mar vem e atinge a terra inteira. No Camboja nós tivemos terras, morros se deslocando. E você olha para a mídia, para a informação, dizendo, normal. Tudo é normal. Um rio de terra correndo, normal. Um repórter, no Brasil, passando, CNN. Normal. Como normal, irmãos, como normal uma situação dessa? Alguém aqui já viu rio de terra correndo na sua rio de terra correndo? Isto não é normal. Eu digo assim, isto é efeito letárgico que nós temos que olhar a nós. Estamos todos vacinados para não reagir às realidades do que está acontecendo no mundo. Não há reação, isso não é normal. Isso não é normal. Aquele que acha normal, então faça uma conta básica. Se você voltar a 10 anos atrás, você ia ver que a temperatura da Terra era uma. E hoje você percebe que a temperatura da Terra é outra. E todo o crédito é dado por efeito estufa. Todo o crédito é dado por efeito estufa. Vamos ler um pouquinho, irmãos. Não vamos pegar o que a mídia está dizendo. É fácil justificar isso dentro de um contexto, efeito estufa. Cada país tem que realizar aquilo que tem, de cota para poder abaixar a relação do efeito estufa. Mesmo que o faça, não resolverá o problema. É maior que isso, a realidade é outra. Nós temos que acordar aquilo qual nós estamos recebendo de informação. Porque é informação em cima de informação, todas elas pejorativas, não passando a verdade. E nós vamos acreditando sobre isso. Nós temos que estar consciente que no meio dessas informações também há situações que nos afastam de Deus. Este é o foco. Porque para você entender que algo é anormal, o todo tem que ser anormal. Não adianta você ter aqui, por exemplo, pegamos um balde, enchemos esse balde de água fria, colocamos a mão e pedimos para você, verifique se está quente. Você vai pôr a mão e vai ver que está fria. Agora, adianta eu pegar parte dessa água e deixar ela quente e o resto fria? Não. Ela continuará fria até um determinado tempo. Mas, se nós percebemos, é isso que a sociedade tem feito. Ela tem pego toda a água,
e esquentado ela toda. E aí sim, pede para você colocar a mão nela, você vai dizer que ela está quente. Portanto, não fique pensando que é só uma realidade que será colocada. É só uma realidade que será trazido na falsidade, na mentira. Não pense que é só uma realidade que não estará sendo colocado aquilo que é a verdade. Não, é o todo. O todo do qual nós vivemos, por parte das maioria das informações que nós recebemos, elas precisam ser validadas e verificadas. Porque neste todo afeta o que eu disse no começo, Deus. Mas precisa de um todo. E nós estamos como que em banho-maria deixando isso acontecer. Pois se eu o deixo, eu me afasto de Deus. Eu vou ter sempre Deus como algo não irrelevante sobre aquilo que nós vivemos para o dia de hoje. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus prescreve algumas situações dentro do texto bíblico. Ele fala sobre a multiplicação do conhecimento, aquilo que hoje para nós é normalidade. Daniel 12:4 retrata sobre isso. Vamos compreender, não é um pregador falando, é a Bíblia citando situações que aconteceriam nesses tempos do qual nós vivemos. Nós temos que estar atento e dizer o que eu quero ser. Você quer ser o quê? O que o Jorge quer ser? Você quer ser joio ou você quer ser trigo? Porque o que Deus disse que ocorreria nos fins dos tempos, Mateus 13, 24, 30. Ele deixaria o joio crescer junto com o trigo. E depois ele vinha, retiraria o joio, ficando só o trigo. Nós estamos vivendo nestes tempos, do qual há coisas boas e também há coisas más. Há joio e há trigo. Eu sou o quê? Eu sou joio ou eu sou trigo? Essa consciência nós precisamos ter. Esta verdade nós precisamos ter em nós. Porque o mundo de hoje nos traz a vergonha de sermos de Deus. Negue quem achar que isso não é. Quantos de nós tem vergonha de ser de Deus? Quanto de nós não se porta como filhos de Deus? Quanto de nós não testemunha Deus? Parte da responsabilidade do mundo ser o que é justamente por isso. A humanidade esfrieceu-se tanto de Deus mediante ao cotidiano do qual ela vive, que ela hoje nega Deus em si mesmo para com a sociedade. É duro ouvir isso, mas é uma verdade. É uma verdade. Por quantas vezes você, tendo a oportunidade, como tem, por exemplo, você vai a São Paulo no metrô, andando por lá, vejo pessoas raras, sentado no banco, com um terço, rezando. É uma viagem. Com um livro cristão, católico, lendo. Com a Bíblia, lendo. Raro. Antigamente, há uns 10 anos atrás, ainda tinha, um manifesto, pessoas que usavam símbolos de identificação, taus, cruz pro lado de fora. Hoje, você vê pessoas, sim, com cruz pro lado de dentro. Sim, com taus pro lado de dentro. Ou seja, existe a representatividade nos símbolos, existe a representatividade na vida. A pessoa não vive e também está abandonando os símbolos, que é a segunda camada. A primeira é com a vida. Se eu chego numa roda de amigos, eles estão falando coisa que não deve, eu devo testemunhar Cristo.
Se eu sair com os amigos e ele bebe e eu não bebo, eu devo testemunhar Cristo. Mas não, porque eu estou com meus amigos, então também bebo. Testemunho falso. Aí eu estou em casa, né? De repente deu o voto de não trazer bebida alcoólica, mas eu estou em casa, mas em casa pode. Testemunho errado para os filhos, testemunho aqueles que o vão, que o são. Os testemunhos estão ficando de lado. Isso é a vida. Isso substitui símbolo. Se eu vivo, eu não preciso de um símbolo para constatar aquilo que eu vivo. Mas também os símbolos retratam, não utilizam. E detalhe, não utilizam como tal porque foi banalizado. Quantos aqui, devotos de Nossa Senhora, que usam o escapulário e têm um compromisso por detrás disso? Mas o que a mídia mostra, o que a realidade nos mostra de escapulário? Por uma viés qualquer, que eu não sei, não fui atrás, nem é o caso, mas você vê muitos utilizando de escapulário porque o outro usa. Vaidade. Porque o jogador X utiliza, então eu uso também. Porque o um também usa, então eu uso também. Porque eu vi na TV, então eu uso também. Vaidade. Cadê a causa? Qual é a causa? Por que eu uso? Você não encontra hoje? Da mesma forma, aqueles marianos que, né, usam do terço como uma ferramenta de oração, por favor, não julgue a mau sentido daqueles que o fazem, mas eu vou no que está banalizado. Quantos e quantos jovens hoje, e eu creio que os adultos saibam pelo menos o que estão fazendo, mas quantos e quantos jovens fazem hoje, de penduram o terço no pescoço, como uma alegoria. Uma alegoria, porque se rezasse mesmo, se transcrevisse na vida dele aquilo que Maria ensina, ok. Poderia até, compreendo. Mas não, é porque é bonito. É porque é bonito. É porque fazem. Gente, isso é banalização. Isso é a realidade do qual o mundo de hoje nos coloca. Isso é a realidade do qual nós estamos vivendo no nosso dia a dia, com pessoas ao nosso lado. Isso é realidade que nós não podemos deixar de estar atento, porque isso nos consome, nos corrompe, como diz a palavra. Isso está nos corrompendo de Deus. Isso está elevando a sociedade do qual vivemos a viver de vaidades, de simbologias, de alegorias. Nós não devemos ser isso. Nós quem? O pouco resto que nos resta. O pouco resto. Nós somos um pequeno povo que está restando, que está sendo fiel àquilo que Deus assim o promete. Nós esquecemos das promessas, portanto não faz sentido o viver. Nós esquecemos do que Deus garante se eu ser o que quero ser. E por isso não faz sentido eu ser. Novamente uma partilha para com vocês, um diálogo que eu estava tendo com um amigo, dizendo, não é cristão, mas dizendo a mim, cara, o que você fez com a sua vida? Isso foi mês retrasado. O que você fez com a sua vida? Desde quando você entrou para essa comunidade, você só se afastou de nós, amigos. Você se afastou de nós. Deixou de ser aquilo que você era. Olha para você agora. Não é nada perante ao mundo. Não é nada. O que você representa, o que você tem. Falar o quê? Para um amigo que não... Amigo meu, de infância. Não compreende o que é ser o que sou. Mas não tiro a razão dele. Não tiro por quê? Porque para o mundo não faz sentido olhar para uma pessoa sã, deixar tudo e estar aqui.
seja pregando ou trabalhando nas obras. Não necessariamente quem está à frente tem o mérito, dou mais àqueles que estão sem aparecer, mas trabalhando numa obra de Deus para levar o Evangelho, para conquistarmos o máximo possível nesse mundo tenebroso que vivemos nos dias de hoje. Eu não tiro a razão dele, não faz sentido de fato estar aqui. Porque, gente, vamos raciocinar na questão, humanamente falando, conhecendo o mínimo que eu sei sobre Jesus Cristo, sobre a palavra, sobre o que Ele me promete. Se eu for um cristão como vocês, eu posso ser salvo e o serei. Não preciso ter compromissos a mais do que eu tenho. Serei. Deus é tão misericordioso comigo que até mesmo se por um acaso eu deixasse de ser da comunidade e vivesse a minha vida normal, conforme rege o Evangelho para os dias de hoje, serei salvo. Ou não, mas estou dentro da probabilidade de ser salvo. Não preciso ter esses encargos todos, a mais que se faz por causa do Evangelho. Entendendo isso, eu entendo o questionamento do meu amigo. Não faz sentido. E de fato não o faria. Mas o Senhor tem um povo que está sendo iludibriado, enganado, desviado daquilo que é o seu caminho. E precisa ter pessoas como nós, pessoas que trabalham, como os câmeras aqui, que poderiam estar em casa com as suas famílias, como os músicos que estão ali, que poderiam estar passeando com seus filhos, mas não, está aqui por uma causa maior que não é nossa, e que diretamente sim pode nos trazer benefício, mas indiretamente não, é a quem está fora, é principalmente aquilo que Deus prometeu, é de estar levando o Evangelho, é uma causa. É isso que vale a pena. É por isso que vale a pena. Portanto, vocês, leigos, não menosprezando, vocês leigos, que têm simplesmente algo dentro do coração, ou sabem o que é Deus, vivam bem, faça valer a pena missionários que estão sendo mortos, por estar levando o Evangelho, fora de uma realidade nossa brasileira. Faça valer a pena a missionários que estão passando fome na África. Não naquela África mostrado na televisão, mas naquela África onde pessoas estão sendo jogadas como lixo fora. Estão ali com elas, comendo o que elas comem, vivendo o que elas vivem e levando Jesus Cristo. Não é dinheiro de resgatar elas socialmente. Porque isso, se o mundo quisesse fazer, já tinha feito, meus irmãos. Quanto vocês acham que o mundo gasta com armamento? Vamos pegar aqui só algo que foi aprovado recentemente. Estados Unidos tem 700 bilhões de dólares destinado a armamento. Você acha que com 700 bilhões de dólares não é possível tirar a fome do mundo? Há quanto tempo vocês acham que tem campanha sobre a Etiópia para eliminar a fome na África do Sul? Há quanto tempo? E não conseguiram eliminar a fome na Etiópia, porque você vai lá ainda ver pessoas passando fome, magras, desnutridas. Se quisesse fazer, já tinha feito há muito tempo. O problema não é esse. Aquilo que nós vemos não é isso. Pesquise se acha que eu estou falando a mentira. Pesquise. Faça contas e você verá, dinheiro paga coisas, faça conta. Verifica a quantidade de dinheiro destinado e a quantidade de coisas realizadas, não bate. Mas nós estamos imersos a isso. Mas o que eu quero deixar para vocês, e principalmente para vocês que estão aqui presente, vale a pena, irmão. Vale a pena. Você ter deixado sua casa, saído, buscado algo a mais, vale a pena. Você que está aqui sentado, o mundo pode dizer, não vale a pena. Vale a pena. Porque a sua vida vale, e Deus pagou com ela caro. Portanto, a mantenha, vale a pena. Você vai ver que toda a Bíblia, toda, ela faz sentido.
Aqueles que não creem nela, que menosprezam ela hoje, que não entendem isso como uma palavra de Deus dita para nós nos tempos de hoje, infelizmente não vai ser por falta de alguém ter avisado, de alguém ter falado, de alguém ter testemunhado, não vai ser falta disso. Eles perderão aquilo que Deus promete, que não é aqui, na realidade do qual nós vivemos. Deus nos promete algo maior, algo melhor, mas não é aqui. E para isso nós temos que viver bem aqui, sendo bom conosco mesmo, não nos desviando daquilo que Deus nos oferece, estando atento aos próximos. Nós temos que ajudar o próximo, nós temos que compartilhar, nós temos que ser aquilo que Jesus Cristo ensinou ser. Por quê? Por uma causa. Aqueles que estão aqui têm que ter causa, porque se não o tiver, o mundo levará vocês de onde estão. O mundo mostrará coisas melhores. E do que vale isso? Se isso valesse a pena de fato, nós cremos que em Jesus Cristo nós teremos a vida eterna. É algo, cremos nisso. Muitos não creem, mas nós cremos isso. Portanto, a nossa vida, ela vale. Eu trocaria a minha vida eterna por 80, 90, 100 anos de vida. Brincando. Mas por que não fazemos isso? Porque não estamos mais considerando o que é vida eterna. Perdemos a noção do que isso é. E trocamos a vida eterna que temos por algo deste mundo, por algo de bom agora, por uma vida desregrada agora, porque não cremos mais naquilo que Deus disse, não cremos mais no que a Bíblia diz, e começamos a crer naquilo que o mundo nos traz. Estamos olhando a realidade do que o mundo nos traz. Estamos em alto mar, a tempestade está lá, ela está aferindo, mas não pedimos mais socorro a Deus, porque acreditamos que o barco ao qual eu estou dirigindo tem capacidade o suficiente para livrar-nos desta tempestade. Pois eu queria deixar para vocês, irmãos, nisso que voltamos a pegar na mão de Deus, voltamos a confiar em Deus e voltamos a dar testemunhos de Deus. Que cada um de vocês converta não pela fala, mas pelo testemunho de vida. E vocês verão o quanto a sua vida, quanto a minha vida valeu a pena. Pelo testemunho de resgate de na coerência do qual eu vivo. E o fim mostrará quem estava certo. Se nós ou o mundo que diz que Deus não existe. Amém? Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois em tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo.
Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da sua vida, que o fazer o bem hoje, que fazer a opção por Deus, apresse o Senhor. Que você apresse a vinda de Jesus com o bem que você pode fazer às outras pessoas. Em deixar de lado a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa ganância. No nosso mundo de hoje, como nos falava o Jorge, existem pessoas gananciosas, poderosas. Eu até digo para você, pessoas que estão perdidas nesse mundo, já não tem mais noção do bem. Esses dias eu fiquei chocada, assistindo a TV, uma reportagem, daquela confusão que aconteceu no Rio de Janeiro, depois do jogo de futebol. A imagem mostrava uma pessoa que foi atropelada no chão. E o sujeito chegou para essa pessoa, não para ajudar, mas para roubar aquela pessoa, gente. Aonde chega e onde nós vamos parar com a maldade, a ganância, o egoísmo? Tem muita gente pensando em si mesmo. Tem muita gente que pode fazer o bem, pode mudar esse mundo, que tem muito dinheiro, tem poder, tem influência, mas essa pessoa está voltada para si mesma. Por isso que nós, pequeninos que somos, formiguinhas do reino de Deus, mas aonde nós estamos, nós podemos fazer o bem. Você pode fazer o bem, ao invés de fazer o mal. Você tem nas suas mãos oportunidades de apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode mais cruzar os braços, e eu também não. Nós precisamos realmente proclamar a palavra de Deus, pregar a boa nova do reino de Deus. E nós precisamos apressar a vinda do Senhor, se comprometendo. E vai pedindo ao Senhor a graça da coragem, de sair daqui, desse dia, desse acampamento, encorajado a ser uma pessoa nova, a fazer o bem, a lutar pelo bem, a lutar pela vida das pessoas. Se depender de você, as pessoas serão felizes, porque você fará de tudo pelo bem delas. Diga isso, se comprometa hoje. Diga ao Senhor, eu desejo isso. Eu desejo apressar a sua vinda. Eu desejo me comprometer, Jesus, porque eu quero ser santo. Eu quero, Jesus, proclamar a boa nova do teu reino. Eu quero anunciar a tua palavra. Me dá coragem, Senhor. Me dá força, Senhor. Eu quero, eu desejo, Jesus. E eu espero, eu aguardo a tua vinda. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. Ele não tardará. Que eu seja santo. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Só para terminar, você vai cantar essa última frase. Que a santidade da apresse o Senhor. Mais uma vez para valer agora. Que a santidade da apresse o Senhor e Ele logo virá. Amém. Louvado
seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais um abraço de reconciliação agora.